Oi, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e esse é o nosso estudo semanal da série Sabedoria do Evangelho. Especificamente hoje nós damos prosseguimento ao estudo do volume de número 5 e hoje temos a chance de destrinchar o capítulo Falar contra o Espírito. Vamos ver o que é que Pastorino nos reserva. Vamos ao texto. Pois bem, é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 31 a 37, quando Mateus diz assim: Por isso digo-vos, todo erro e má palavra será relevada aos homens, mas a má palavra do Espírito não será relevada. E quem profira um ensino contra o Filho do Homem, lhe será relevado, mas o que diga contra o Espírito Santo não lhe será relevado nem neste ciclo, nem no vindouro. Ou supondes a árvore boa e seu fruto bom, ou supondes a árvore má e seu fruto mau, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Filhos de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque da abundância do coração a boca fala. O homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que qualquer palavra inútil que tenham falado os homens darão conta desse ensino no dia da discriminação. Porque por teus ensinos serás justificado e por teus ensinos serás condenado. Marcos também no capítulo 3, versículos de 28 a 30, fala sobre isso dizendo: Em verdade vos digo que serão relevados aos filhos dos homens todos os erros e palavras, mas que profiram. Mas quem falar mal contra o Espírito, o Santo, não tem resgate nesse ciclo, mas é réu do erro do ciclo. Porque diziam, tem espírito não purificado. Aí Pastorino começa comentando, dizendo que esse é um dos trechos mais discutidos do Novo Testamento, porque inclusive os grandes espíritos não satisfizeram a muitos com sua exegese, com sua interpretação. Santo Agostinho, por exemplo, no decurso de suas obras, hesita a respeito desse texto, apresentando sucessivamente 6 explicações diferentes do que ele chamava o pecado contra o Espírito. Ele fala do Espírito Santo. Primeiro, impenitência final. Segundo, desespero. Terceiro, obstinação no mal. Quarto, combate consciente à verdade. 5, presunção. 6, inveja. E aí Pastorino diz que ele não pretende também encerrar a questão e que ele dá apenas mais uma opinião para ser meditada pelos estudiosos. Ele então diz que Jesus começa falando de erro, que em grego é amártia, e blasfêmia, que é blasfêmia mesmo. Literalmente, amártia é erro no sentido de errar o alvo ou desviar-se do caminho certo. Isto é, perder-se no deserto, no mato, enganando-se de rumo. E blasfêmia, no grego, é uma palavra de mau augúrio, é a praga, ou as palavras más proferidas contra coisas sagradas. A palavra que não era lícito pronunciar durante uma cerimônia religiosa, ou dirigida contra deuses e espíritos, exprimindo ainda a maledicência contra outras criaturas. A blasfêmia, ou seja, em grego palavra má, opunha-se à eufemia, ou palavra boa, ou elogio, louvor. Desta, conservamos o resquício em português, usando a palavra bonita, por exemplo, eufemismo, em lugar de uma palavra feia ou pesada. Em grego, blasfemos é o desbocado, desrespeitoso, difamador, tanto de coisas sagradas quanto de criaturas, de outras criaturas. Ora, o primeiro versículo nos parece muito claro. Todo erro e blasfêmia será relevado aos homens,
mas a blasfêmia do espírito não será relevada. O verbo grego afieme, que é composto de apó e ieme, significa literalmente jogar fora, isto é, deixar ir, libertar, soltar. Daí poder chegar-se a relevar ou perdoar. Então nós temos na primeira parte todo erro e blasfêmia, melhor dizendo, será relevado aos homens. Na segunda parte nós encontramos, mas a blasfêmia do espírito não será relevada. Forçando-se o texto, a gente pode realmente interpretar que é do espírito como genitivo objetivo, e daí chegar-se, por comparação com o versículo seguinte, a blasfêmia contra o espírito. Mas acontece que no versículo seguinte, a expressão é clara, eipei katatou pneumatos, ou seja, falar contra o espírito. Se o autor desejasse dar ao versículo anterior o mesmo sentido que no seguinte, a construção teria sido a mesma, com a mesma preposição katá, que é contra. Mas ele não a usou. Se não a usou é porque o sentido é outro. Trata-se mesmo aí de um genitivo subjetivo. De fato, o verbo blasfemen são as preposições e, espere, katá, ou o acusativo, quando tem o sentido de difamar alguém. Com o substantivo blasfêmia, é usada a preposição pros, além das três acima citadas, como eu disse. Jamais o genitivo objetivo. Compreendemos, então, que os erros e blasfêmias dos homens, ou seja, das personalidades, serão relevadas. Mas quando provém do âmago do espírito, não serão relevadas. Os erros da personalidade, da personagem, liquidam-se nas personagens. São coisas leves, transitórias, presas a uma única encarnação, e com elas se enterram para sempre. O espírito não os leva consigo, não os fixa em si, e não produzem karmas negativos, porque de modo geral não prejudicam a terceiros. Não trazem fixação mental danosa. É o que a teologia, conforme aponta Pastorino, cataloga como pecados veniais. Já a ação proveniente do espírito, procedente do coração, revestida de maldade intrínseca, ou que cause prejuízos a outrem, ou que provoque fixações mentais negativas, com influência aí nas futuras encarnações, essa não será relevada. Ou seja, essa será levada em conta, porque a lei é inexorável e tudo se paga até o último ceitil. Pastorino escolhe o verbo ser relevado em lugar de ser perdoado, que aparece nas traduções correntes, exatamente para que não nos prendamos a um perdão que não existe. Para certa teologia, Pastorino aponta, é concedido o perdão por um sacerdote, por exemplo, na confissão, e fica tudo em ordem. Mas nós sabemos que o perdão da confissão se refere à culpa, não à pena. É um alívio que conforta a alma, no sentido emocional, mas que nem por isso garante à criatura a isenção do posterior resgate kármico imposto pela lei. Nesses casos, o perdão é garantido pelo arrependimento, ou seja, pela metanoia, usando o termo em grego, que é exatamente a mudança de mente, a mudança de direção da mente, que ao invés de caminhar na direção contrária a Deus, que é a direção equivocada, isto é, a mártia, se volta para Ele, demonstrando querer buscá-lo. Portanto, relevar o erro é bem mais verídico, corresponde muito mais à realidade do que perdoar. Essa palavra perdoar, conforme aponta Pastorino, pode inclusive levar a criatura a uma interpretação equivocada, como se alguém pudesse ofender a Deus, e Deus, de maneira generosa, perdoasse. Nós sabemos
que ninguém jamais poderá ofender a Deus, já que sendo Deus imutável, inatingível, intangível por nossos atos, jamais pode se ofender, nem magoar-se, nem se entristecer, nem jamais poderia perdoar o que suporia uma modificação em Deus, que é imutável. A mutação de sentimentos e atitudes é inconcebível em quem é imutável e impessoal. Então é melhor relevar, ou seja, deixar passar, deixar para lá. Sentido literal, aliás, de afieme, que é não dar importância, não levar em conta, não registrar. E aí nós vemos, como aponta Pastorino, que o versículo seguinte é muito mais forte em tudo. Trata-se de um logos, ou seja, um ensino. Examinemos aí a letra. Ele diz: e quem diga um ensino contra o Filho do Homem, ser-lhe-á relevado, mas quem diga um ensino contra o Espírito Santo, Espírito o Santo, não lhe será relevado. Não lhe será relevado nem neste ciclo, nem no vindouro. Não se trata, pois, de palavras, mas da responsabilidade do ensino. Jesus falava para os discípulos, para aqueles a quem ele mandava ensinar, e ao clero israelita, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, cuja principal tarefa era exatamente, precisamente, o ensino religioso das massas. Esses últimos estavam ensinando ao povo, mas erradamente, prevalecendo-se para a blasfêmia, que é atribuir a Satanás uma obra de Deus, da posição especial de que eles desfrutavam perante o povo. Jesus é de uma clareza contundente. Aqueles que ensinarem errado acerca do Filho do Homem, aqui neste ensino, Filho do Homem tem um sentido esotérico, de homem, no sentido aí de, não no sentido iniciático, como vimos lá no volume 1. Isso lhe será relevado. Mas o que ensinarem errado a respeito de Deus, o absoluto, o Espírito Santo, a esses a maldade não lhes poderá ser relevada, nem neste ciclo evolutivo, esse éon, nem no vindouro. A inversão que os homens fizeram do ensino claro de Jesus é que trouxe a confusão e trouxe também, causando aí essa obscuridade ao texto. Tendo ensinado que o maior era o Pai, seguido do Filho, e que a última pessoa, a terceira, era o Espírito Santo, e julgando que o Filho do Homem era a segunda pessoa divina encarnada, eles não conseguiam compreender porque uma blasfêmia contra o Filho seria perdoada, mas não seria uma contra o Espírito Santo. Se tivessem tido ali a percepção exata e correta dos três aspectos divinos, em que o absoluto manifestado, melhor dizendo, é o Espírito Santo, que se manifesta com o Verbo Criador, que é o Pai, segundo aspecto, e como o Filho, que é produto da criação do Pai, seria mais fácil para eles perceberem o sentido profundo da lição. No texto de Marcos, há pequenas variantes. Em verdade vos digo que todas as coisas serão relevadas aos filhos dos homens, os erros e as blasfêmias que blasfemarem. Mas aquele que blasfeme ao Espírito Santo não tem libertação no ciclo, mas é réu do erro do ciclo. Essas palavras nos demonstram aí com clareza que nesse passo os filhos do homem é sinônimo de homens, confirmando a interpretação de Mateus. Marcos interpreta as palavras de Jesus, que nós lemos em Mateus, dizendo que o ensino contra o Espírito Santo constitui uma blasfêmia, mas também esclarece que os ensinos, ou seja, os erros ou blasfêmias dos filhos dos homens contra os filhos dos homens, estes serão relevados. Não se revestem de extraordinária gravidade.
Fica assim esclarecido o ensinamento de Jesus, conforme aponta Pastorino, que nós podemos resumir ali em uma linguagem atual da seguinte maneira: erros, ensinos e maledicências de homens contra homens serão relevados, mas ensinos espirituais contra Deus não serão relevados, nem neste ciclo evolutivo, nem no próximo. Terão que ser resgatados. Jerônimo, teólogo da igreja, interpretando o pensamento generalizado da igreja, atribui aqui a expressão filho do homem a Jesus. E explica o texto colocando nos lábios do mestre a seguinte paráfrase: quem fala contra o filho, escandalizado por minha carne e supondo-me apenas homem, sob pretexto de que eu sou filho de um carpinteiro, tendo como irmãos Tiago, José, Judas, um homem que come e bebe vinho, essa opinião blasfematória, embora errada e culpável, todavia merece perdão, por causa de minha aparência. Coloca isso lá na patrologia latina. Louis Pirot, tão citado por Pastorino, conforme a gente percebe, né, ele diz o quê? Que o pecado contra o Espírito Santo é chamar diabólico ao que é divino, confundindo o princípio do bem com o princípio do mal. Exatamente como fazem muitos companheiros seus em correlação ao Espiritismo, né? Exatamente o que falam com relação ao Espiritismo. Para que conheça bem, sem perigo de engano, quem está ensinando certo ou errado, é fornecida aí uma norma infalível. Assim como conhecemos a árvore boa ou má pelos frutos que produz, também sabemos que os homens que só produzem coisas boas são os que geralmente têm o conhecimento correto da divindade. E a prova é dada de imediato com uma expressão forte: filho de víboras. Prosseguindo: como pode o homem mau falar coisas boas? O homem só fala aquilo de que seu coração está cheio e transbordando. E só virão coisas boas se seu coração, ou seja, seu tesouro, estiver repleto de coisas boas, sendo verdadeiro também o contrário. Trata-se, pois, de uma circunstância aí chamada método padrão, né? Com que podemos aquilatar os mestres que aparecem perambulando no planeta. E Jesus prossegue do mesmo tom de autoridade, afirmando que os homens encarregados do ensino serão responsáveis pelas palavras inúteis, responsáveis pelo tempo perdido, no grave dever de preparar e acelerar a evolução humana. De grande interesse que a gente tem para observar que o evangelista mede as palavras sempre que cita as frases de Jesus. Note-se que não se fala em ensino inútil, mas em palavra, rema, inútil. Mas que essas palavras, remata, inúteis, não devem ser proferidas quando cabe dar um ensino, que é o logos. Daí a severidade. Quando, ao invés dos ensinos, se proferem palavras inúteis, isso será objeto de peso no dia da discriminação, quando houver a separação por sintonia e dissintonia entre os bons e os maus. Também aqui a interpretação de Jerônimo difere da que Pastorino coloca. Ele define palavra inútil é a que se profere sem proveito para quem a diz e para quem a ouve, por exemplo, se omitindo as coisas sérias. Falemos das coisas frívolas e narremos fábulas antigas, como ele coloca lá na Patrologia Latina no volume 26. Essa interpretação, o defeito de apresentar extremo rigorismo, sobretudo vindo ao lado de outra afirmativa, a de que falar contra o Filho do Homem, na interpretação dele, seria um gesto relevável. A contradição é flagrante nessa interpretação. Se falar contra a segunda pessoa da Trindade, nada acontecerá. Mas se proferir uma palavra inútil, terá que dela prestar contas.
Daí é possível deduzir que a interpretação não é a correta. Com a interpretação de Pastorino, desaparece também a contradição com a palavra de Jesus em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 e seguintes, onde ele diz que o homem será justificado por suas obras e não pelas palavras inúteis. Compreendemos, pois, que na realidade a justificação vem pelas obras, os frutos que classificam as árvores, e pelos ensinos, quando o tem como tarefa específica. A frase final, também severa, afirma que, pelos ensinos ministrados, os discípulos serão, e os que se considerarem mestres na terra, declarados justos, dikaitotesei, isto é, ajustados à sintonia do Pai, que é um som, ou desajustados com essa sintonia, katadikaitotesei. Anotemos ainda que nesse passo encontramos pela primeira vez em Marcos a fórmula hebraica Amém. Vimos isso já no volume 1. No Antigo Testamento, ela aparecia sempre depois, conforme a gente vê em Números capítulo 5, versículo 22, Deuteronômio 27, 15 a 26, 1 Reis, capítulo 1, versículo 36, entre muitos outros exemplos citados por Pastorino nesse ponto do texto. Nos evangelhos, a fórmula vem sempre antes da afirmativa, exceto em Lucas, no capítulo 24, versículo 53. Nas epístolas e no Apocalipse, também essa fórmula aparece sempre depois. No Evangelho de João, é sempre repetida em duplicata. Amém, amém. Ainda em Marcos, o versículo 30 nos esclarece que essas palavras de Jesus foram proferidas a propósito do que estudamos lá no capítulo anterior, quando Jesus foi acusado de estar possuído por um espírito atrasado. Quando nós estudarmos alguns capítulos adiante, as invectivas contra os mestres, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, nós veremos totalmente confirmada a interpretação de Pastorino. Após as explicações minuciosas do texto, nós devemos salientar aí a importância atribuída ao ensino das coisas espirituais. Enquanto se exige preparo técnico, preparo profissional, comprovado para o ensino das matérias humanas, qualquer criatura se julga em condições de doutrinar nos assuntos religiosos, nos assuntos espirituais. E pior ainda, nas escolas que existem de formação de mestres de religiões, os seminários das religiões organizadas, o ensino de Jesus é distorcido para se adaptar aos dogmas criados pelos homens. Desse ensino terão os responsáveis que prestarem contas. A advertência enquadra com severidade todos aqueles que, tendo recebido a iniciação, como os discípulos ali presentes, são pelo mestre encarregados de transmiti-los aos pósteros. A honestidade da interpretação deve estar acima de todas as nossas ideias preconcebidas. Temos que ler o que está realmente escrito, mesmo que contradiga os nossos pontos de vista anteriores. E temos que fazer o comentário rigorosamente dentro do que está escrito, com absoluta sinceridade. E é nessa leitura honesta e nessa interpretação sincera que vamos aprendendo, sem distorções, a doutrina verdadeira do Mestre, os legítimos ensinos do Cristo, as genuínas revelações divinas que até nós chegaram. Qualquer interpretação falsa, qualquer contribuição de nossas convicções pessoais assume uma gravidade incalculável e temos responsabilidade delas, responsabilidade total. A primeira parte do ensino também se torna muito clara com a exposição que foi feita. O Pastorino vai dizer que as palavras de homens sobre e contra outros homens
coisas das personalidades, das personagens, que não são carregadas pelo espírito, mas permanecem ali na planície do planeta e são enterradas com o corpo, não tem a menor importância. Entretanto, tudo aquilo que se refere ao espírito, quer dele parta, quer lhe diga respeito, quer contra ele vá, tudo é contabilizado. Não que no mundo superior do espírito haja contabilistas, não, mas porque essas coisas se fixam na memória espiritual da própria criatura e dali só poderão ser retiradas com ações na mesma intensidade no sentido contrário, a chamada reparação, ou seja, por meio dos resgates kármicos que hão de vir. Há coisas que não provocam fixação, essas não importam, são relevadas, são deixadas ir, sejam elas pensamentos, palavras, ações. Outras, entretanto, se impregnam de tal forma que precisam de um resgate kármico para que delas nos libertemos. Ou atraem por sua vibração um choque de retorno, ou prejudicam outras criaturas que nos virão cobrar posteriormente o débito que com ela nós contraímos. Essa é a distinção entre os erros e blasfêmias dos filhos dos homens contra os filhos dos homens, de personagens contra personagens, personalidades contra personalidades, e os erros e blasfêmias do espírito contra o Espírito Santo. O que vale na evolução é a bondade intrínseca, natural, não a forçada, nem a interesseira. Aí Pastorino diz que o bem praticado por exigência da natureza da criatura e não por motivos outros para ganhar o céu, ou de esperar uma recompensa, ou de evitar o inferno, que é pior. A virtude é a força que surge espontânea nas criaturas evoluídas quando exatamente não mais se pensa em praticar o bem. Ele é produzido da mesma maneira que as ações instintivas pela necessidade vital com que se respira. Se houver uma luta consigo mesmo, ou qualquer hesitação entre agir de um meio ou de outro, isso revela que ainda não existe virtude, ainda não existe evolução, embora já se observe ali um esforço louvável para consegui-las. Exatamente por esse fruto, que é a bondade natural e espontânea, sem esforço, sem intenção de recompensa, sem afetação, sem desejo de louvor, é que podemos conhecer a árvore. É uma lição prática, objetiva, fácil de pôr em prática. Mas, como sempre, desafiadora e interessante para a nossa jornada, para nosso amadurecimento. Até semana que vem, com fé em Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.